Colar, hoje a gente vai mergulhar num assunto fundamental: quem fiscaliza o dinheiro público no Brasil? Vamos desvendar uma instituição que atua como uma verdadeira guardiã dos nossos recursos, mas que muita gente ainda não conhece a fundo: os tribunais de contas. Bora entender como eles funcionam na prática? A pergunta que não quer calar, né? Para onde, afinal, vai o dinheiro que sai dos nossos impostos? Essa é uma questão que afeta diretamente a vida de todo mundo. E quem é que garante que esse dinheiro todo está sendo gasto do jeito certo? Bom, a resposta para isso é mais complexa e, olha, bem mais importante do que se imagina. E é exatamente aqui que entra o nosso personagem principal. O Tribunal de Contas, ou simplesmente TC, como a gente vai chamar, é o órgão que tem essa missão: ser o grande fiscal do dinheiro público brasileiro. Para a gente entender de vez o que faz o Tribunal de Contas, vamos pensar nele como um guardião, mas não um guardião qualquer, viu? Ele tem um verdadeiro canivete suíço de ferramentas para proteger a nossa grana. A grande missão dele é essa: supervisionar como os recursos públicos são administrados, em todos os níveis de governo. E para fazer isso, ele não tem uma, mas várias competências, várias funções. É como se cada função fosse uma ferramenta específica para uma tarefa diferente, sabe? Então vamos lá. A primeira ferramenta, e talvez a mais conhecida de todas, é a sua capacidade de investigação. Afinal, antes de qualquer coisa, é preciso saber exatamente o que aconteceu, né? Botar a lupa em cima dos fatos. A palavra-chave aqui é fiscalizadora. O que isso quer dizer? Que o tribunal não fica lá, sentadinho, esperando um problema aparecer. Muito pelo contrário. Ele vai ativamente até os órgãos públicos para checar as contas, os contratos, a gestão como um todo. É um trabalho proativo. E essa fiscalização é super metódica, não é de qualquer jeito. Funciona em etapas. Primeiro, o levantamento, para mapear o órgão e entender como ele funciona. Depois, vem a auditoria, que é o famoso pente fino, lá no local. A inspeção serve para apurar denúncias específicas. Já o acompanhamento, como o nome diz, observa a gestão por um tempo. E para fechar o ciclo, o monitoramento, que é para ver se as ordens do próprio tribunal foram cumpridas. É um sistema completo de vigilância. E não para por aí não, hein? A investigação tem mais braços. A função de ouvidoria, por exemplo, é um canal direto com a sociedade. Qualquer pessoa, partido ou associação pode fazer uma denúncia. Já a função informativa é a que garante a transparência, comunicando o que encontrou para o Poder Legislativo e emitindo alertas, sabe? Tipo, olha, gestor, cuidado que o limite de gastos está quase estourando. Bom, mas só investigar não adianta. Depois de levantar os fatos, o nosso guardião precisa ter o poder de julgar e, se for o caso, de punir. É aqui que entra o martelo, a sua capacidade de tomar decisões que têm peso de verdade. Esse é um ponto que surpreende muita gente. O Tribunal de Contas julga as contas. É uma atribuição que o deixa bem parecido com o Tribunal do Poder Judiciário. Ele analisa se os gestores públicos usaram o dinheiro de forma correta, dentro da lei. Mas, atenção aqui num detalhe que é crucial. O poder de julgamento muda dependendo de quem está no banco dos réus. Para os chefes do executivo, presidente, governador, prefeito, o TCE emite uma recomendação técnica, o tal do parecer prévio. A decisão final, nesse caso, é política e fica com o poder legislativo. Agora, para todos os outros gestores, a conversa é diferente. O julgamento do TCE é definitivo e tem força de sentença. É uma distinção fundamental para entender o sistema. E é claro que um julgamento que aponta uma irregularidade precisa ter consequências, certo? É aí que entra a função sancionadora, que é basicamente o poder de punir quem agiu errado. E as sanções não são brincadeira. Elas vão desde multas e obrigação de devolver o dinheiro desviado até coisas mais sérias como o afastamento do cargo e a declaração de inelegibilidade, que impede a pessoa de se candidatar de novo por um bom tempo. E tem mais. Além de punir o que já aconteceu, o TC pode agir para parar uma irregularidade que ainda está rolando. Ele pode, por exemplo, mandar suspender um contrato ilegal que está em andamento. Isso é a função corretiva em ação. Mas olha só, o Tribunal de Contas não é só um órgão que pune, não. Ele também age de uma forma preventiva, como se fosse um guia, uma bússola para boa gestão. É uma faceta dele menos conhecida, mas igualmente poderosa. Imagina a seguinte situação: um gestor público está com uma dúvida sobre como aplicar uma lei numa licitação. Para não correr o risco de fazer algo errado, ele pode fazer o quê? Consultar o Tribunal de Contas. A resposta do TC, então, vira um guia oficial que ajuda a prevenir o erro antes mesmo que ele aconteça. É sensacional.
E essa citação aqui resume perfeitamente a filosofia por trás dessa função. A ideia é que orientar e prevenir muitas vezes é bem mais eficaz para o Estado do que simplesmente chegar punindo depois que o estrago já foi feito. E essa orientação vai além das consultas. Os tribunais de contas têm escolas de gestão que oferecem cursos e treinamento para os servidores. É uma forma de espalhar as boas práticas e ajudar a formar gestores mais preparados, mais conscientes. É a tal da função pedagógica. Para fechar o nosso kit de ferramentas, falta uma. Para tudo isso funcionar direitinho, o guardião precisa ter o poder de estabelecer as regras do jogo. Essa é a função normativa. O que ela significa? Que o tribunal pode criar suas próprias regras sobre como as contas devem ser apresentadas ou como certos procedimentos têm que ser feitos. E o mais importante, essas normas são obrigatórias. Isso dá uma força e uma unidade para todo o sistema de controle. Ufa! Ok, a gente viu um monte de ferramentas. A lupa do investigador, o martelo do juiz, a bússola do gestor e o livro de regras. Mas no fim das contas, por que tudo isso importa? Qual é o impacto real disso tudo na nossa vida? O impacto é gigantesco. O Tribunal de Contas é simplesmente essencial para garantir que o dinheiro dos nossos impostos seja usado em benefício da sociedade. Ele não só combate a corrupção, mas, como a gente viu, ele também previne que ela aconteça, educa os gestores e, o que é crucial, dá voz ao cidadão comum por meio da ouvidoria. Resumindo a ópera, sem um Tribunal de Contas forte, atuante, a responsabilidade com o dinheiro público e o próprio controle da sociedade sobre o governo ficariam sinceramente muito comprometidos. Ele é um pilar da nossa democracia. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. As ferramentas do Estado estão aí, são poderosas. Mas o verdadeiro poder está em como a sociedade as utiliza. Fica a pergunta: como a participação de cada um de nós pode fortalecer ainda mais esse guardião do dinheiro público? Fica aí a reflexão. Até a próxima!